estamos de volta aqui no Jornal da Manhã e hoje, agora, né, a gente vai ter uma entrevista, vai bater um papo com o pastor Wellington Santos, ele que é uma das vítimas do caso Braskem, também é ativista social, e a gente vai conversar sobre essa perseguição, essa intimidação que as vítimas da Braskem, elas vêm sofrendo, né? Bom dia, pastor, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, minha querida, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan e gratidão pelo convite, por abrir os microfones da rádio para a gente conversar sobre essa coisa insana, procurando um adjetivo bem suave para enquadrar mais esse, eu vou chamar de crime da Braskem. Pois é, o senhor é mais uma vítima do crime, desse crime cometido. Hoje a gente já pode falar em crime, né? Porque eles assumiram publicamente. Foi estabelecido a partir da CPI, então o senhor é mais uma vítima desse crime cometido pela Braskem, reforçando e relembrando, né, ouvinte, que resultou no afundamento do solo aí de pelo menos 5 bairros aqui de Maceió. Pastor, pode falar um pouquinho sobre o seu caso, assim, a sua história, o seu histórico com a Braskem pra gente, pro nosso ouvinte? Bom, eu estou em Maceió há 31 anos e há 31 anos eu tenho a honra de caminhar com a comunidade chamada Igreja Batista do Pinheiro, que está presente no bairro do Pinheiro desde 1936, como um pequeno agrupamento, depois virou uma congregação, e igreja organizada desde 1970. E aí caminhamos, e caminhamos vendo o bairro sendo transformado de um lugar de sítios em um bairro urbano, diga-se. Quando essa situação veio à tona, o bairro do Pinheiro era um dos bairros que mais crescia do ponto de vista imobiliário. Então, nós estamos inseridos dentro desse contexto durante aí 3 décadas. E, como todos e todas que foram surpreendidos por esse crime absurdo, uma das frases que eu mais aprecio com dor no coração é: enquanto nós dormíamos, a Braskem escavava, destruía, roubava nossos sonhos e o nosso futuro. E quando o povo acordou, acorda desse pesadelo que é uma empresa mineradora minerando em área urbana, que veio a trazer essa situação lamentável que é de destruir os sonhos de 60 mil pessoas diretamente, indiretamente 100 mil pessoas. Dos 50% da área urbana de Maceió, porque o resto é rural, é impressionante isso, 20% da área urbana de Maceió foi corroída, sem nenhum critério, sem nenhuma fiscalização. Então nós estamos inseridos dentro desse pesadelo. Sabe quando você está tentando acordar e não consegue acordar, porque é algo simplesmente surreal. E um pesadelo que dura anos, né, Natália? E recentemente a CPI da Braskem encerrou seus trabalhos e apresentou o relatório do inquérito. Como o senhor vê essa finalização da CPI? O senhor, como representante das vítimas da Braskem, acredita em uma resolução deste caso? Essa pergunta sua é muito importante, porque eu acho que um mês ou 2 antes da finalização da CPI, e durante algumas entrevistas que eu dei, me perguntavam: o senhor acredita na CPI? Qual o resultado concreto da CPI? Veja, nós temos um certo descrédito no Brasil sobre CPIs, e essa especificamente, eu não espero grandes resultados, mas um resultado você tocou, vocês duas brilhantemente já tocaram de saída. Por quê? Porque até 1 mês e meio atrás, que a CPI terminou, agora em maio, então 2 meses mais ou menos, né? A Braskem se posicionava como partícipe da resolução de um problema que ela não sabe de onde vinha. No início, lembrando para você que está nos ouvindo, ventilou-se assim: será que não é a companhia de saneamento? Eu vi até alguém dizer assim: deve ter sido os poços artesianos que a população escavou sem critério. E ainda, pasmem, não é? Havia aqueles que diziam: deve ter sido a mão de Deus, porque eu sou pastor de uma igreja que decidiu em 2016, por exemplo, acolher todos os corpos, e o povo de fé às vezes é aloprado, no bom sentido, e olha que eu sou uma pessoa de fé. Então dizer a mão de Deus castigando aquele bairro porque uma igreja decidiu incluir corpos LGBTs. Então veja que Deus, assim, insano, que para destruir um templo ele destruiu 6 bairros. Então tinha muitas narrativas, e finalmente a CPI foi imprensando, e eles assumiram que são colaboradores, participantes, provocadores deste crime. Então, para mim, sabe, essa declaração
já é extremamente rica, porque sem a CPI da Braskem, sem essa pressão que houve nacional, nós não teríamos essa assumir esse crime. Ficaria nessa narrativa, estamos aqui para ser parte da resolução, estamos ajudando a resolver o problema da cidade de Maceió, um problema que nós não criamos. Então, nesse sentido, extremamente positivo, extremamente positivo. Pastor, e como se não bastasse, né, todos esses problemas que o senhor mencionou, essa perda de território, a perda individual das famílias, das suas casas, das suas histórias, a nossa história da cidade, né, bairros como Bebedouro, por exemplo. Correto. Uma herança cultural riquíssima que nós tínhamos, é bom a gente, infelizmente, reforçar. Como se não bastasse tudo isso, a Braskem moveu um processo judicial contra as lideranças e participantes de um ato interreligioso realizado em dezembro de 2021. Esse ato ele ocorreu em frente à unidade Cloro-Soda, lá no Pontal da Barra, à época, né? E aí, pastor, do que se trata essa ação, né? O pessoal ainda está tentando entender como é que partiram de vítimas para réus, não sei. Indiciados. E aí, para indiciados. Que e aí absurdo. pode trazer mais detalhes sobre esse processo para a gente tentar entender, assim como o senhor. Não, é algo assim extraordinário, né? A lógica em que a vítima se torna a criminosa e a criminosa tenta se colocar na posição de vítima. Ali, dezembro de 21, uns 2 meses antes, ou um pouquinho, o então vereador Francisco Salles tinha feito uma manifestação no mesmo local, em frente à porta menor, né? E eu fui prestar solidariedade, estive lá. E logo na sequência, a manifestação foi interpelada por uma decisão judicial rápida, em prol da Braskem, é bom destacar isso, tudo a favor da Braskem, muito rápido, é impressionante, tá? E eles entraram com interdito proibitório, que é aquela história de você ter esses nomes bonitos, né? E o povo, ao final de contas, não sabe que danada é isso, interdito proibitório. 2 meses depois, nós já estávamos planejando, e eu não tenho problema nenhum de assumir publicamente isso, estava na coordenação, junto com outras lideranças interreligiosas, com a população, com sindicatos, com movimentos do campo, da cidade, para fazer esse grito. E ocupamos a porta da Braskem, do lado de fora da Braskem. Ficamos de 7 da manhã às 17 horas, fizemos um sepultamento simbólico, levamos um caixão, mas não passamos do portão. Por quê? Porque todos que ali estavam eram pessoas lúcidas, estávamos diante de uma planta complexa do ponto de vista industrial. Não tivemos uma depredação, uma pichação, nada. Montamos 3 tendas do lado do muro para dar segurança às crianças e alimentação. Uma manifestação pacífica. Pastor. Absolutamente pacífica, absolutamente pacífica. Mas antes de chegar nessa que eu estou respondendo e outros, eu fui chamado a uma delegacia para prestar depoimento por um crime ambiental. Porque perto do final do ato, alguém empolgado que estava lá, imagine, você junta um monte de gente, fica difícil. Alguém foi soltar um fogo de artifício, um pistolão, isso pegou na vegetação, tá? Causou um pequeno incêndio, o bombeiro chegou e controlou e acabou. 1 mês e meio depois, estou eu na delegacia sendo interpelado para entregar a organização criminosa, quem financiou, quem comprou os fogos, como foi isso. E era bom, e dizia o então policial, o escrivão, não sei nem o nome, confesso, que dizia, é bom o senhor entregar os nomes, senão o senhor vai responder sozinho e o senhor pode ser complicado. Eu disse, amigo, você fique à vontade, quebrar meu sigilo telefônico. Olha, algo absurdo. E agora, esse que nós... prática extremamente autoritária, né? Absolutamente, porque a Braskem se coloca nesse lugar, né? É como o mercado, né? O mercado está chateado. O mercado não gostou da declaração. O mercado acordou. E a Braskem? A Braskem é o mercado. A Braskem é esse monstro, essa besta do apocalipse de muitas cabeças, muitos tentáculos, que silencia muitas vezes a imprensa, silencia o poder judiciário, silencia o poder político. Como essa cidade vive meio amordaçada. E aqui e ali tem furos, como vocês estão tendo coragem de fazer o enfrentamento. Demorou de chegar porque, na verdade, eles destruíram o bairro e o oficial de justiça não achava a gente. É bom detalhar isso, tá? Porque as pessoas, mas por que 3 anos depois? É porque não achavam a gente. E a gente não estava escondido, não. O bairro que eles próprios destruíram. Dificultou, eles destruíram os endereços, né? E aí ficaram procurando. Aí você pergunta, e o que danado é isso? É isso que é o engraçado
E você que está nos ouvindo, pense comigo, interdito proibitório é o seguinte: o senhor tá, que está aí dirigindo o táxi, ou a senhora que está ouvindo, você que está no comércio, você tem uma casa, aí eu estou ameaçando invadir a casa do senhor e botar o senhor para fora e ficar com sua casa. Aí o senhor entra com interdito proibitório na justiça, porque está lá de interdito esse turbação e ameaça. E aí o senhor se sentindo ameaçado de que perca a posse da sua casa, a justiça diz: epa, o senhor Wellington, o pastor, está proibido de acessar a sua casa ou ficar na frente da sua, porque você vai tomar a sua casa. Então a Braskem se sentiu ameaçada, tá, por aquele grupo de pessoas que estava de tomar o patrimônio dela e de causar algum dano. Quer dizer, a empresa que destruiu o coração cultural, por exemplo, que você muito bem traz. Nossa cidade de hoje está com a ferida aberta do ponto de vista ambiental. Se você conversa com as marisqueiras e pescadores da Borda do Bom Parto e dos Flechais, ele partiu o coração. Você está com a cultura que foi rasgada, destruída. Eu quero aqui trazer a memória da Mai. Hoje é terça-feira. E hoje está fazendo 15 dias que a família de Mai a sepultou, 43 anos. Mai tinha uma pizzaria, Água na Boca, em frente a um posto de gasolina, na Belo Horizonte, e o posto de gasolina está em pleno funcionamento. E a pizzaria da Mai, que tinha vencido um câncer, que estava em ascensão, vivendo um momento de empreendedorismo, como se diz, feliz, chega a Braskem com o seu outro braço, que aqui eu quero abrir um aspas, não sou eu que estou afirmando, mas a população assim vê a Defesa Civil Municipal, como um braço a serviço da Braskem, interdita. E o que foi pago para a Mai, não deu para que a Mai pudesse pagar o passivo trabalhista dela. 15 dias atrás, Mai atentou contra a vida dela. E aí eu sempre pergunto, Mai se suicidou ou Mai foi assassinada? No ano anterior, Ronaldo, que teve que deixar sua casa com a sua esposa com câncer, em pleno período de Covid, saiu da casa, a esposa morre, ele se deprime, e o ano passado, em frente à casa dele, no dia 3 de março, que é o dia do tal do tremor em 2018, que não fosse esse tremor, não viria à tona essa situação. Ninguém saberia. A gente passaria talvez mais alguns anos sendo enganado, e o Ronaldo atentou. 16 pessoas tiraram a sua vida. E até hoje, nós não temos uma ação criminal contra a Braskem. Ainda tem esperança que a Polícia Federal faça um trabalho digno para que a gente chegue a denunciar isso de fato. Pastor, nosso tempo é bem curtinho aqui no Jornal da Manhã, mas é extremamente importante o seu depoimento, a sua fala aqui para todos os nossos ouvintes, né, para que eles possam entender com mais profundidade a situação que vem acontecendo com vocês. E para além disso, o senhor trouxe a questão da Defesa Civil aqui de Maceió, e tem uma solicitação da CPI da Braskem obrigando a Prefeitura de Maceió, a Defesa Civil, a realocar os moradores que ainda se encontram em situação de isolamento social, que são os moradores dos Flechais, do Bom Parto, que também sofrem com toda essa situação. Eu gostaria de saber qual o seu posicionamento, qual a sua opinião sobre essa solicitação. O senhor acredita que a Defesa Civil vai realizar essa realocação? Olha, essa é outra ironia, sendo bem objetivo, porque, por exemplo, eu falei há pouco, sou pastor da Igreja Batista do Pinheiro. A Igreja Batista do Pinheiro está a 1 quilômetro e 68 metros de distância da tal mina 18. E nós estamos interditados porque o argumento é que ali é a área 00, de criticidade 00. Em frente nós temos o eixo do CEPA, a vida fluindo, o trânsito fluindo, a vida fluindo, normalmente. A Borda do Bom Parto e os Flechais estão na beira da lagoa, onde nós temos 34 minas. Que é engraçado, em dezembro, a mina 18 ia engolir Maceió. E aí tira quem estava resistindo. Tirou, já está sendo solucionado. Agora a Braskem anuncia que está tamponando tudo. Não se fala mais nesse assunto. Não se fala mais, Maceió não está afundando, está tudo resolvido. E no máximo, em até 1 ano e meio, 2, estará tudo resolvido. Enquanto isso, quem quer voltar, não pode, no nosso caso. E quem deseja sair, não sai, porque o pessoal diz, não há relação com crime minerário. Você destrói todo o entorno
e depois fala-se de revitalização. Então nós esperamos que, se não a Defesa Civil, mas a Justiça, porque existem N estudos mostrando que se tornou inviável do ponto de vista da saúde mental e da convivência no total, daquelas populações serem entregues à própria sorte. Porque o mais irônico, metade do Bom Parto foi desocupado, metade dos flechais foi desocupado e a outra parte deixa lá. É para quê? Para quando acontecer a grande revitalização, porque aqui denuncia o crime imobiliário, a especulação que haverá, e não sou eu que estou inventando, cláusula 58, cláusula 59 do acordo. Então, logo seja estabilizado e tamponado, e agora se fala de 1 ano e meio, 2, então, meado de 25 ou 26, a área poderá ser comercializada com a autorização do plano diretor, que quem autoriza são os vereadores e vereadoras e o prefeito da cidade. Que vale lembrar, assinou um acordo com a Braskem no valor de 1,7 bilhão. Entregando a cidade, ruas, praças, e isentando a Braskem de crime atrás ou à frente, de responsabilidade. Esse assunto a gente vem trazendo aqui reiteradamente, constantemente. Eu acho que na Nicole Melo, semanalmente a gente traz alguma atualização sobre essa questão da Braskem. Fizemos toda a cobertura da CPI da Braskem, trouxemos aqui áudios, trouxemos outros representantes de movimentos, outras vítimas. Então, nós estamos trazendo com muita frequência. Acho que é importante, como o senhor falou, a gente ter espaço, abrir espaço e falar sobre isso, né? Mas não é preciso somente ter coragem, né, pastor? Sem dúvida é preciso alguma. ter muita paciência, inclusive, porque parece que muitas vezes, em muitos casos, em muitas situações, eles vão tentando vencê-los pelo cansaço. E não somente as vítimas, né? Vem tentando vencer, inclusive, a própria imprensa. Pelo cansaço, para ver se deixa de falar. Infelizmente, alguns já estão até deixando de falar. Então, queria encerrar aqui, pastor, agradecendo sua presença, mas também deixar um espaço para suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a vocês duas, de todo o coração, e pedir a você que está nos ouvindo. Nós não podemos deixar que a memória de Maia, que a memória de Ronaldo, das 16 pessoas que atentaram contra suas vidas, de pessoas que estão com depressão, de pessoas que estão com crise de ansiedade, de pessoas que estão tristes, de crianças, como eu vi sábado, que já não tem memória. Qual foi a rua mesmo que eu morei? Eu não lembro da visão da lagoa. A gente não pode deixar, essa luta não pode acabar, porque a Braskem simplesmente, vem fazendo e impondo, e a justiça muitas vezes intimidada, meio nas cordas. A gente não pode deixar, a gente precisa continuar reverberando. Agradecer muito à imprensa que continua falando, as instituições de pesquisa, universidade, pesquisadores intelectuais, que dão visibilidade a isso. E ontem alguém me perguntou, o senhor foi ameaçado diretamente? E eu pergunto, quando você recebe uma intimação e um acordo da Braskem, que propõe que qualquer manifestação a 10 quilômetros de qualquer planta da Braskem, nós seríamos responsabilizados com uma multa de R$10.000, isso é o quê? Então você tenta, primeiro você destrói o seu tecido, depois você ameaça judicialmente, depois você tenta ameaçar do ponto de vista financeiro, e aí quando uma pessoa como o Mai não dá conta e tira a sua vida, eu pergunto, isso não é uma ameaça direta? Lamentavelmente, a cidade de Maceió precisa se solidarizar. Isso é mais do que uma questão eleitoral. Isso é mais do que votar ou não votar no prefeito atual, mas é preciso ter capacidade e coragem de ver os atores que se acovardam e os atores que estão presentes nessa luta desde o início. Então, Natália, Nicole, gratidão por vocês duas. E um beijo pro Mozinho. Melhoras, companheira. Muito obrigada. Essa foi a entrevista com o pastor Wellington Santos. Muito obrigada, pastor. E deixamos aqui o espaço aberto para a sua volta, para conversarmos um pouco mais sobre esta situação. E quero agradecer também a você, querido ouvinte, que ficou com a gente sintonizado aqui em 100,7, ao nosso querido repórter Maílson Franklin, nas ruas de Maceió, com o Geraldo Salgueiro, ao Claudio Stone na técnica, e a você, Natália, muito obrigada por hoje. Até amanhã. Tchau, tchau, ouvinte. Você ouviu Jornal